Nesse vídeo aqui você vai ter acesso a uma aula completa com tudo de logaritmo para a prova do Enem. Logaritmo é um dos assuntos que caem todos os anos na prova, que muita gente tem dificuldade, mas depois dessa aula você não vai mais ter dificuldades em logaritmo. Para essa aula eu trouxe um dos nossos professores do Protocolo Enem. Para quem não conhece o Protocolo, é o melhor curso preparatório online para a prova do Enem do Brasil. A gente só no último ano aprovou em Medicina UFRJ, Medicina USP, Medicina UFMG, Medicina UFSC, as maiores faculdades mais concorridas do Brasil para medicina. Nossos alunos tiveram notas altíssimas na prova do Enem. Você tem acesso às melhores aulas do Brasil, com os melhores professores, minha orientação de estudos, mentoria comigo, questões padrão da prova, então um módulo só com vários padrões de questão, monitoria de dúvidas, correção de redação com corretores oficiais da banca do Enem, e é por isso que nossos alunos conseguem desempenhos incríveis na prova. E agora, nessa Black Friday, a gente vai trazer a melhor oferta do ano para a plataforma do Protocolo. A gente abre as vagas um dia depois do Enem, então já na segunda a gente deve abrir as vagas para o Protocolo, e de verdade vai ser a melhor oportunidade para você entrar no Protocolo, se preparar para a prova do Enem de 2026 com o melhor material do Brasil, os melhores professores, a melhor orientação de estudos, o melhor acompanhamento. Você não é só mais um aluno no Protocolo, você tem acesso a todo o nosso ecossistema e a gente vai te acompanhar de perto até a sua aprovação. Então, caso você se interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição para você entrar no nosso grupo da Black Friday. Vai ser desconto de verdade e não esses descontos fakes que os cursinhos estão fazendo por aí, não. Entra no grupo que você não vai se arrepender caso você esteja visando se preparar para o Enem de 2026. Galera, então agora fiquem aí com a aula, com tudo de logaritmo para a prova do Enem. Se essa aula te ajudar, não esquece de deixar o seu like, de comentar. Comenta qual tema de aula você gostaria de ver aqui, qual revisão que eu trago para vocês. Tamo junto e boa aula! Fala campeões, professor Eduardo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do curso Protocolo Enem. Hoje a gente vai dar continuidade nos nossos estudos. Na última aula nós vimos as funções exponenciais. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre os logaritmos, que tem uma relação muito próxima, muito importante aí com as funções exponenciais. Então a gente vai entender o que são os logaritmos, a sua definição básica, vamos conhecer também as principais propriedades e as suas aplicações básicas, para a partir disso, na próxima aula, entendermos sobre as funções logarítmicas, inclusive as aplicações em exercícios de nível Enem e, obviamente, entender também sobre os gráficos. Então, tudo isso a gente vai começar a partir dessa aula. Então, vamos lá, começando com a definição de um logaritmo. Vamos lá. Sejam A e B números reais e positivos, então isso aqui é muito importante, números reais e positivos, com A diferente de 1. Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte, que ambos os números, A e B, vão ser reais, certo? E vão ser positivos, ou seja, não podem ser iguais a zero e não podem ser menores do que zero. Então a gente vai ter aqui que o nosso A também ele é diferente de 1, assim como nós já tínhamos lá nas funções exponenciais. Então aqui a gente vai ter que o nosso valor de A ele vai ficar entre 0 e 1 ou ele vai ser maior do que 1. Então esse daqui é o intervalo que a gente vai ter para o nosso valor de A, certo? A gente ainda não viu o que é o A, o que é o B, mas a gente vai ver na sequência. E aqui o nosso B, ele tem que ser apenas maior do que 1, no caso maior do que 0, tá? Ele tem que ser maior do que 0, uma vez que ele é definido como um valor positivo, certo? Entendido isso, nós tendo esta compreensão, o que acontece? Agora sim a gente vai para a definição de um logaritmo. O logaritmo, ele é basicamente este elemento aqui, tá? Esse aqui é o nosso logaritmo. E agora a gente vai entender qual que é a nomenclatura de cada um desses elementos. O x a gente vai denominar como logaritmo, tá? O nosso x é o logaritmo. O a ele vai ser conhecido como a base do logaritmo, enquanto o b é conhecido como logaritmando, certo? Então, esses são os nossos três elementos do logaritmo. Daí, o que acontece? O nosso logaritmo é basicamente um valor de b escrito em uma base a, que vai ser igual a x, que é o valor do logaritmo. E ele
como se fosse, no caso ele é, uma função inversa da função exponencial, quando a gente for tratar lá nas funções. Mas daí o que que acontece? A gente pode pegar e sair desse logaritmo e chegar aqui numa equação exponencial. Como a gente faz isso? A gente sempre vai fazer o seguinte caminho. A gente vai pegar a nossa base A, vai elevar ao expoente x e vai igualar ao valor b, certo? A gente vai fazer isso. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui log de 5 na base 10 igual a x, isso seria 10 elevado a x. Então, deixa eu pegar aqui um outro valor que faça mais sentido. Vamos supor que a gente coloca aqui 4, certo? 4 na base 2 igual a x. Agora sim. Então, a gente vai fazer 2 elevado a x, 2 elevado a x, a gente faz sempre esse caminho, e isso aqui vai ser igual a 4. Então, a gente tem aqui uma equação exponencial. Daí, para a gente descobrir qual que é o valor de x, basta a gente pensar qual o número que o 2 elevado vai resultar em 4. A gente sabe basicamente que x vai ser igual a 2. Tá? Então, assim, a gente pode descrever e definir o logaritmo. Ele vai ter esse operador e esses aqui são as suas características de valores. Daí que o a, para você lembrar por que ele tem que ter esses valores, basta você lembrar lá da função, no caso da equação exponencial, que a gente tinha aqui, ó. O a que não poderia ser menor que zero. Tá? Então, resumidamente, é isso. Certo? Então, aqui nós temos o nosso logaritmo, e a partir de agora a gente vai entender algumas definições e também como aplicar. Outra questão que a gente também precisa lembrar antes de ir para algumas aplicações mais específicas é a respeito de duas definições: o logaritmo decimal e o logaritmo neperiano, certo? O que seriam os logaritmos decimais? Quando a base do logaritmo for igual a 10, nós podemos omiti-la. Por que é importante você saber disso? Porque em muitas oportunidades, nos exercícios, nos vestibulares, você não vai ver a base do logaritmo. Daí, quando você identificar isso, através da forma que está representada, você vai saber que a base ou é 10 ou é aquela constante que a gente vai ver na sequência. Então, por exemplo, quando a gente tem a seguinte representação, log de 100 e não tem mostrando aqui a base, você já pode concluir que a base é 10. Então, a gente já pode ter esta definição. Você pode ter essa conclusão pela forma que é representada. Um outro exemplo, se a gente tivesse aqui log de 200, se não mostra aqui a base e você tem aqui escrito log, você sabe que isso aqui é log na base 10 de 200, tá? Então, isso a gente pode fazer quando a base do logaritmo for igual a 10. A gente pode omiti-la, tá? Então, preste muita atenção nisso porque você vai usar bastante essa definição. E daí, além dos logaritmos decimais, a gente tem os logaritmos neperianos, que também são conhecidos como logaritmos naturais. Quando a base do logaritmo for igual a e ou Euler, que é a constante racional de 2,71, 828 e assim por diante, ela tem aqui vários números depois, finitos, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter um logaritmo neperiano. Então, quando a nossa base aqui do logaritmo for esse ezinho, que é essa constante, a gente pode representar como ln de x. Então, por exemplo, se eu tiver aqui ln de e ao quadrado, eu sei que isso aqui é igual a ln, no caso, logaritmo na base e de e ao quadrado. Tá? Então, isso você sempre pode lembrar. Quando está escrito ln, você sabe que essa daqui vai ser a base. Não precisa decorar esse número, não se preocupa. No máximo 2,71. A partir disso, você já não precisa lembrar. Se for necessário de mais casas ou se for necessário desse valor, o exercício geralmente te dá. Mas se você lembrar, no caso, se você identificar que é o ln, você tem que lembrar que é o logaritmo neperiano, e se tiver só o log, não tiver a base aqui, você sabe que é um log na base 10. Daí para a gente testar se você realmente entendeu quais valores podemos ter dentro dos logaritmos, faça aqui esse teste e verifique se você consegue identificar quais aqui realmente estão corretos e quais não são logaritmos. Depois que você fizer esse teste, no caso a partir de agora, eu já vou revisar para você, mas faça esse teste. Então vamos lá. Depois que você fez, você pausou e fez, vamos lá. Log de 3 na base 5, pode ser um logaritmo? Pode ser um logaritmo.
Porque tanto o 3, que é o B, e o 5, que é o A, são maiores do que 0 e o A é diferente de 1, certo? Então aqui é válido. Esse daqui não é válido, porque esse valor não pode ser 0. Então esse aqui não é válido. Esse aqui é válido, porque a gente pode ter um 5 aqui, a gente pode ter um 13, e esse valor pode ser maior do que a base, não tem problema. Esse daqui não é válido, porque a gente não pode ter uma base como sendo 0. Esse aqui não é válido, porque a gente não pode ter uma base negativa. Esse aqui não é válido, porque a gente não pode ter uma base igual a 1. Tá? Então é muito importante que você tenha compreensão disso para não errar aí nos logaritmos. Daí beleza, mas vamos supor que chega, por exemplo, lá num exercício do Enem, chega na hora da prova, e você precisa solucionar os logaritmos, precisa encontrar uma resposta, um número, para a partir disso ter a resolução de um exercício. Como que você resolve um logaritmo? Você vai seguir aquele processo que nós ensinamos lá para você. Você sabe que log, vamos colocar aqui melhor, log de b na base a é igual a x. Daí o que você faz? Se você quer encontrar qual que é esse valor de x, você pega e faz a elevado a x, que é igual a b. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter a elevado a x, que é igual a b, daí você vai ter uma equação exponencial e assim você consegue solucionar, certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui nos exemplos. Pensa comigo, log de 2 igual a 64. Isso aqui a gente vai igualar a x, certo? Daí o que a gente faz? A gente faz 2 elevado a x e isso aqui vai ser igual a 64. Então a gente vai ter 2 elevado a x e isso aqui é igual a 64. Como que a gente resolve? A gente precisa igualar as potências dos dois lados da igualdade, no caso, colocar elas em potências de mesma base. Daí nisso, eu posso lembrar o seguinte, se eu não lembrar direto quanto que é a potência na base 2 de 64, como para a gente reescrever, eu posso lembrar o seguinte das últimas aulas. Eu sei que 32, assim como a gente viu na aula passada, é 2 elevado a 5, certo? Então, se eu sei que 32 é 2 elevado a 5, eu já posso concluir que 64 é 2 elevado a sexta. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter basicamente 2 elevado a x, que é igual a 2 elevado a sexta. A partir disso, como nós temos aqui duas potências de mesma base dos dois lados da igualdade, a gente pode igualar os expoentes. Então, eu sei que nesse logaritmo aqui, x igual a 6. Portanto, log de 64 na base 2 vai ser igual a 6. Então, essa daqui é a nossa resposta. Então, sempre que você quiser resolver, o melhor caminho é fazer por equação exponencial, que assim você consegue solucionar. Daqui um outro caso para a gente entender, ó, log de 125 na raiz quinta. Então, isso aqui também vai ser igual a x. Então, a gente vai ter x, no caso, perdão, a gente vai ter raiz quinta, certo? Raiz quinta elevado a x, e isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 125. Então, a gente tem que colocar os dois lados da igualdade na mesma base. Aqui a melhor forma de você fazer isso é colocar ambos na base 5. Então, o que eu sei do 125? Eu sei que o 125 nada mais é do que 25 vezes 5. E o 25 é 5 ao quadrado. Então, a gente vai ter isso daqui, 5 ao quadrado vezes 5, portanto, 125 é 5 ao cubo. E esse raiz quinta, a gente pode fazer o seguinte, por propriedades de radiciações, você sabe que raiz quinta é elevado ao meio. Então, isso daqui vai ser o seguinte, vai ser 5 elevado ao meio, elevado a x. O 125 é 5 ao cubo. Então, esse 1 meio pode multiplicar pelo x. Então, a gente vai ter 1 meio vezes x, é basicamente x sobre 2. Isso aqui é igual a 5 elevado na terceira. Daí a gente pode pegar esse cara e igualar esse, porque as duas bases são iguais. Então, a gente vai ter x sobre 2, que é igual a 3. Portanto, 2 vezes 3 é 6, x igual a 6. Sabendo que x igual a 6, a gente já pode concluir, então, que o log de 125 na base raiz de 5 vai ser igual a 6. Então, é basicamente assim que a gente utiliza para resolver os logaritmos. A gente
transforma numa equação exponencial e dessa maneira fica muito mais tranquilo para você conseguir solucionar fazendo aí bem no passo a passo. Agora um outro exemplo onde a gente vai ter aqui a soma com logs na base 10. Como você pode observar, nós não temos a base aqui nos logaritmos, mas daí você pode concluir que a base dos logaritmos é 10. Mas daí como que você resolve isso daqui? A melhor maneira é você resolver cada um individualmente e depois somar. Então o que que você vai ter aqui? Você vai ter log de 100, certo? Na base 10, e vamos colocar isso aqui como sendo x1. Então, você vai ter 10 elevado a x1, 10 elevado a x1, que vai ser igual a 100. Qual o número de x1 que a gente vai ter que ter aqui? Eu sei que para eu pegar o 100 e colocar numa base 10, isso aqui é basicamente 10 elevado a x1, isso vai ser 10 ao quadrado. Portanto, x1 é igual a 2, certo? Então, a gente vai ter aqui 2 mais. Daí, o que que acontece? O outro ali vai ser log na base, no de 10, na base 10. Isso aqui é igual a x. Aqui eu já vou introduzir uma propriedade, mas quando a gente tem um logaritmando e uma base que são iguais, a gente já pode concluir que o resultado do logaritmo é igual a 1. Tá? Então, sempre que o logaritmando e a base são iguais, o resultado vai ser 1 do nosso logaritmo. Então, aqui ficaria 2 mais 1, que é basicamente igual a 3. Então, o resultado de log de 100 na base 10 mais log de 10 na base 10 vai ser 3. Aqui um outro exemplo. Log de 0,01 mais log de 1000. Então, log de 0,01 na base 10, isso aqui vai ser igual a x1. Então, a gente vai ter 10 elevado a x1 é igual a 0,01. O que que eu sei? Eu sei que esse 0,01 nada mais é, que a gente pode reescrever como sendo 1 sobre 100, certo? E eu sei que 1 sobre 100 é 10 elevado a menos 2, certo? Então, o que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter basicamente 10 elevado a x1, que é igual a 10 elevado a menos 2. Portanto, o nosso x1 aqui vai ser igual a menos 2, certo? Beleza. E aqui o log de 1000. O log de 1000 também estará na base 10. E isso aqui vai ser igual ao x2, certo? Vai ser igual ao x2. Então, você vai ter 10 elevado a x2 igual a 1000. Então, nós vamos ter 10 elevado a x2, isso aqui é igual a 1000. E o 1000 eu sei que é basicamente 10 ao cubo. Então, o que que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter 10 elevado a x2, e isso aqui é igual a 10 ao cubo. Portanto, eu sei que o x2 vai ser igual a 3. Sendo assim, o resultado aqui do nosso logaritmo vai ser o seguinte. Deixa eu fazer aqui mais para baixo, para a gente ter mais espaço. Mas a gente vai ter b igual a log de 0,01, que eu vi que é menos 2, mais log de 1000, que é 3. Portanto, menos 2 mais 3 vai ser igual a 1. Esse é o resultado do nosso logaritmo. Então, mesmo quando você tem aqui a soma e tudo mais, que parece ser mais difícil, se você fizer no passo a passo, seguindo aqueles conceitos que a gente ensinou, você consegue solucionar. Então, aqui não adianta se desesperar. É só você fazer com tranquilidade, utilizar os conceitos ensinados que você consegue solucionar. Aí, beleza, você entendeu como encontrar o resultado do logaritmo. Encontrar de fato o logaritmo. E se eu quiser saber a base? E se o exercício pedir para você o logaritmando, tem como resolver? Tem como resolver, é exatamente isso que a gente vai aprender agora. Vamos supor que aqui o nosso exercício queira saber, ao invés do logaritmo, ele queira saber a base. Como a gente faz? A ideia de resolução é a mesma. Você vai pegar o x elevado a 2 e igualar isso a 64. Então, se liga na dica. Você vai ter x ao quadrado, isso que é igual a 64. Daí, como você resolve? Provavelmente você aprendeu lá na aula de radiciação. Quando você tem uma potência e uma incógnita na base da potência, você passa para o outro lado como tendo uma raiz. Então, você vai ter aqui x é igual a raiz quadrada de 64. Qual que é a raiz quadrada de 64? É 8. Então, você vai ter aqui que o nosso x é igual a 8. Então, quando você tem log de 64 na base 8, isso aqui vai ser igual a 2, certo? Então, está certinho. E se a gente tiver que descobrir quanto que é o logaritmando, a ideia vai ser a mesma. Você vai fazer 5 elevado a esse expoente
no caso 5 elevado ao logaritmo, e vai ser igual ao seu valor de logaritmando, que é x. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 5 elevado a menos 3, que vai ser x. Ah, Eduardo, mas você pode ter aqui um valor de logaritmo igual a menos 3? Pode. Porque você não pode ter a base, no caso a base, e o logaritmando como sendo negativos. O logaritmo você pode. Então, você vai ter 5 elevado a menos 3 igual a x. Isso aqui, basicamente, 1 sobre 5 elevado a 3 igual a x. Eu sei que 5 elevado a 3, como a gente acabou de ver, é 125. Então, 1 sobre 125 é igual a x. Então, a gente pode solucionar também dessa forma. É tudo por potência. Você pega, transforma o seu logaritmo numa potência, que nem a gente fez aqui, e a partir disso você consegue solucionar, tá? Então, se você lembrar basicamente desse passo a passo e tiver uma plena compreensão das questões de potências e função exponencial, equação exponencial, tu consegue solucionar. Então, não precisa necessariamente o exercício só pedir para você o valor do logaritmo. Ele pode pedir tanto a base, como a gente viu aqui, assim como ele pode pedir o próprio logaritmo. Daí, beleza, para a gente conseguir posteriormente aprender sobre as funções exponenciais, a gente precisa entender um pouco mais a respeito da condição de existência de um logaritmo, para a partir desta compreensão nós conseguirmos dar sequência nos estudos e entender mais sobre as funções exponenciais e também sobre as propriedades. Tá? Então agora a gente vai entender um pouquinho sobre a condição de existência quando a gente tem alguns casos mais complexos. Então vamos lá. Condição de existência. A gente sabe que o log de b na base A somente existirá quando o b for maior do que zero, ou seja, o b for positivo, e a base, que é o nosso A, for maior do que zero e diferente de 1. Então essa é a nossa condição de existência. Mas vamos supor que a gente tem um logaritmo onde no lugar do b nós temos x mais 8 e no lugar da base nós temos x menos 5. Como que a gente soluciona isso? Se liga na dica, a gente vai utilizar desses conceitos aqui, no caso dessas condições, para, a partir disso, definir quais são os possíveis valores de x que podem ser substituídos aqui na nossa expressão. Então, vamos começar com o x menos 5, que é o nosso a. Então, começando com o a, o que eu sei? Eu sei que x menos 5 é a nossa base, e esse valor tem que ser maior do que zero. Consequentemente, resolvendo a nossa inequação, eu tenho aqui que o x menos 5 vai ser equivalente a x que é maior do que 5. Então, x menos 5 maior do que zero, esse 5 passa para a direita com o sinal trocado, portanto, eu vou ter que o x tem que ser maior do que 5. Daí, além disso, eu sei também que o a tem que ser diferente de 1. Então, a gente faz aqui que o x menos 5 também tem que ser diferente de 1. Então, por consequência, eu vou ter que x tem que ser diferente de 1 mais 5. Consequentemente, o x tem que ser diferente, certo? Tem que ser diferente de 6, porque 1 mais 5, 6. Então, essa aqui é a nossa primeira condição para o a. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui uma reta. Então, o nosso a, aqui no intervalo onde eu vou marcar aqui como sendo o zero, marcar o zero como sendo aqui é o zero. Daí aqui eu vou colocar, não vai estar em escala, tá? Mas aqui eu vou ter o 5. Então, no 5 nós vamos ter uma bolinha aberta, porque como não tem a igualdade aqui, é bolinha aberta, certo? E aqui no 6 a gente também vai ter uma bolinha aberta. Então, para o A, os valores de A são nesse intervalo aqui. Beleza? Beleza. Agora, para o B, como é que funciona? Para o B tem que ser maior do que zero. Então, o B, eu sei que é x mais 8. Portanto, para o B, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que x mais 8 tem que ser maior do que zero. Consequentemente, o x tem que ser maior do que menos 8, porque ele passa para a direita e inverte o sinal. Então, para a condição do B, o que a gente vai ter? Na condição do B, se aqui nós temos o zero, a gente pode colocar aqui o zero e aqui o menos 8. No menos 8 a gente coloca uma bolinha aberta, mas para o B serão os valores maiores do que menos 8. Só que daí para o nosso logaritmo, de um modo geral, para o logaritmo ele tem que atender os dois simultaneamente, ou seja, vai ser uma intersecção. Se ele tem que atender os dois simultaneamente, vai ser uma intersecção. Consequentemente, a gente vai marcar aqui como sendo zero, a gente marca aqui como sendo o menos 8, e a gente marca aqui como sendo o 5 e aqui como sendo o 6. Daí o que acontece? A intersecção vai ser exatamente
os valores de A, porque o 8 ele pega aqui os valores de A, certo? Já essa parte aqui não está junto, então a gente tem que pegar aquilo que é comum, e o que é comum é justamente essa parte para cá, certo? Então a nossa intersecção seria basicamente que nós vamos ter que os valores de x, onde x pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior do que 5 e o x também tem que ser diferente de 6. Então essa aqui é a nossa condição de existência do logaritmo para esse valor aqui, no caso para essa expressão aqui. Então, isso aqui vai ser muito utilizado, por exemplo, depois em funções, quando você precisar definir o domínio, quando você precisar definir a imagem e coisas do tipo. Daí um outro exemplo aqui, agora um exemplo um pouquinho mais difícil. Então, vamos lá. Nós queremos determinar também o valor de x, onde o nosso logaritmo exista, sabendo que o nosso valor de base é x menos 3 e o logaritmando é uma expressão quadrática, x² mais 2x menos 3. Então, vamos começar novamente com o a, que é mais simples. Nós vamos ter que o nosso a, o x menos 3, vai ter que ser maior do que zero. Consequentemente, o x tem que ser maior do que 3, certo? Beleza. X tem que ser maior do que 3. Além disso, x menos 3 tem que ser diferente de 1. Consequentemente, esse menos 3 passa para o outro lado somando. O x vai ter que ser diferente de 4. Então, essa aqui é a nossa condição para a base. Agora, a gente tem que repetir esse mesmo processo para quem? A gente vai ter que repetir esse mesmo processo para o B. Então, vou até trocar de cor. Daí a gente vai ter aqui o nosso B. Vou dar um zoom para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, eu sei que esse valor de x² mais 2x menos 3 tem que ser maior do que zero. Então, a gente vai ter aqui x², 2x menos 3 tem que ser maior do que zero. Daí, o que a gente sabe? A gente sabe que, como é uma função quadrática, o que acontece? Ela é uma parábola, assim como a gente já aprendeu em outras aulas. Como ela é uma parábola, o que vai acontecer? Ela vai ter, mais ou menos, deixa eu tirar o eixo vertical, ela vai ter esse comportamento aqui. Porque como o nosso valor de quadrado é positivo, ela vai ser uma parábola feliz virada para cima. Daí o que acontece? A gente tem que descobrir qual que é esse valor aqui e qual que é esse valor aqui. Uma vez que nesse intervalo a nossa função é maior do que zero, nossa expressão, e nesse intervalo nossa expressão é maior do que zero. Então, se a gente encontrar qual que é essa raiz e qual que é essa raiz, a gente vai encontrar quando que ela é positiva e quando que ela é positiva. E aqui dentro ela é negativa e daí a gente não quer. Então, é isso que a gente tem que buscar. Como que eu vou fazer então? Eu vou ter que encontrar as duas raízes dessa expressão. Daí nisso, a gente pode lembrar o seguinte, a gente pode encontrar tanto por Bhaskara, assim como a gente pode encontrar pelo método da soma e do produto. Então, o que eu sei? Eu sei que a soma das minhas raízes, elas vão ser iguais a menos b sobre a, certo? Então, quem que é o b? O b é 2 e o a é 1. Então, aqui vai ser menos 2 sobre 1, que no caso é menos 2. E o produto das raízes vai ser igual a C sobre A. Então, no caso, o C é menos 3 sobre A, que é 1. Então, menos 3. Então, a gente quer encontrar dois produtos que vão ser as nossas raízes, onde a soma deles vai dar menos 2 e o produto vai dar menos 3. Obviamente, a gente já pode imaginar que é menos 3 e 1. Menos 3 mais 1, menos 2. Menos 3 vezes 1, menos 3. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que nossa expressão vai ser x menos 1, aqui x menos menos 3, então x mais 3. Isso tem que ser maior do que zero. Lembrando que aqui na expressão é sempre x menos o valor da raiz, certo? Então, como aqui essa raiz é negativa, menos com menos fica mais, por isso x mais 3. Tá? Sempre importante lembrar disso. Então, o que eu sei? Eu sei que no intervalo de menos 3 até 1, a nossa função é negativa. No caso, essa expressão ela é negativa. E do menos 3 para a esquerda e do 1 para a direita, ela vai ser positiva. E é exatamente isso que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o mesmo processo de intersecção. Então, começando aqui com o A. O que a gente vai ter no A? A gente vai ter que tem que ser maior do que 3, certo? E diferente de 4. Então, vou marcar aqui, vai ser o 0. Então, o nosso 3 a gente pode marcar aqui e o 4 a gente vai marcar aqui. Então, tem que ser maior do que 13 e diferente de 4. Por isso que em ambos, bolinha aberta. Então, bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui. Então, esse aqui é o nosso valor do A. Já o valor do B, o que a gente vai ter no valor do B?
no valor do b. A gente vai marcar o 0 aqui também. Um valor é o 1 positivo, então a gente vai marcar aqui basicamente o 1 positivo e o outro vai ser o 3. Então vamos colocar o 3 mais ou menos aqui. Então o 3. Então o que eu sei? Eu sei que é do 3 para a esquerda é positivo, que é o que a gente quer saber, maiores do que 0, certo? Então do 3 para a esquerda e do 1 para a direita. Então a gente está buscando aquilo que é intersecção. O que é intersecção? Valores em comum. Então a gente vai buscar a intersecção. A gente vai marcar aqui mais uma vez o 0. E eu sei que a intersecção vai ser do 3 para cá. Porque aqui você tem o 1 para cá, que você tem em comum com esse cara, e aqui não tem nada em comum com A. Então, obviamente, a gente vai pegar de novo do 3 para cá. E aqui o 4 não conta, certo? O 3 também não conta. Então, basicamente, esse aqui é o nosso intervalo que é possível para substituir valores de x, para valer esse... Então, aqui, basicamente, o nosso intervalo que é possível substituir os valores de x para que esse logaritmo seja válido. Então, a gente vai ter aqui o seguinte. A gente vai ter x igual. X pertence aos reais, tal que x tem que ser maior do que 3 e x tem que ser diferente de 4. Então, basicamente, essa aqui é a nossa condição de existência desse logaritmo. Então, dando sequência aqui só para a gente concluir algumas coisas que são consequências das definições e também da condição de existência do logaritmo. Então, vamos lá. O log na base a de 1. Isso aqui vai ser sempre igual a 0, porque se eu fizer a elevado a 0, isso aqui sempre vai ser 1. Por exemplo, se eu tiver 5 elevado a 0, isso vai ser 1. Então, sempre que aqui o nosso logaritmando vale 1, o valor do logaritmo é 0, tá? Isso sempre será válido, independente de qual que é a base, desde que a base atenda às restrições de ser maior do que 0 e diferente de 1. Outra condição, quando o logaritmando e quando a base são iguais, o valor do nosso logaritmo sempre será 1. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, log de 55 na base 55, isso aqui vai ser igual a 1. Então, sempre que o nosso logaritmando é igual à base, o resultado do logaritmo vai ser 1. Aqui, um que é um pouquinho mais difícil. Se liga na dica, se liga nessa questão. A elevado a log de A de B, no caso, log de B na base A é igual a B. Mas de onde que surge isso? Se liga na dica. Quando eu faço log de B na base A igual a log de B na base A, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo A elevado a log de B na base A igual a B. Então, é exatamente isso que a gente tem aqui. O A que está elevado a esse logaritmo aqui vai ser igual ao B. Então, é literalmente isso. É algo que isso é válido. Eduardo, onde que eu vou usar isso? Vamos supor que você tem aqui, por exemplo, 5 elevado a log de 8 na base 5. Quanto que é o resultado desse logaritmo? É 8. Por quê? Aqui nós temos esse expoente, mesma base, então o que sobra é o logaritmando do logaritmo no expoente, certo? Que é exatamente o que nós temos aqui. Note, A elevado a log na base A de B vai ser igual a B. Tá? Então você pode usar nesse tipo de situação. E quando você tem dois logaritmos de mesma base, onde o logaritmando é diferente, você pode igualar eles. Então, se você tem uma igualdade de dois logaritmos e eles têm uma expressão, você pode igualar os logaritmandos. Então, vamos supor que nós temos o seguinte: log na base 10 de x menos 1 igual a log na base 10 de 5. Você pode pegar o x menos 1 e igualar a 5. Então, x menos 1 igual a 5, portanto, x igual a 6. Então, você pode fazer isso semelhante àquilo que a gente já fazia lá nas equações exponenciais para conseguir solucionar, quando a base era a mesma. Então, isso aqui são algumas consequências da definição que em muitas oportunidades você vai utilizar, principalmente quando a gente for falar de propriedades. Tá? Então, é importante você ficar atento a isso, que quando tiver que resolver algum problema, em muitas oportunidades você vai usar isso aqui. Então, para a gente entender como aplicar, vamos resolver agora alguns exercícios. Então, vamos lá. Calcule o valor dos logaritmos. Então, a gente vai ter 25 elevado a log de 3 na base 5. Como que a gente pode solucionar? Como a gente viu naquela propriedade, quando eu tenho log
Perdão, vamos colocar corretamente. Quando eu tenho A elevado a log de B na base A, isso aqui vai ser igual a B. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Esse 25 virar um 5, para eu conseguir utilizar aquela propriedade. Então, como é que eu faço? Eu sei que o 25 é 5 ao quadrado. Então, eu vou ter aqui 5 ao quadrado, e isso daqui estará elevado a log de 3 na base 5, certo? Beleza. Daí o que acontece? Aqui a gente tem uma propriedade, certo? A gente tem uma propriedade onde eu posso fazer a troca. Eu posso passar esse cara aqui para cima e esse para baixo, uma vez que a gente tem que os dois se multiplicam. Então, se eles se multiplicam, tanto faz a ordem, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer 5, que está elevado a log de 3 na base 5, e isso aqui estará elevado ao quadrado. Daí o que eu sei? Aqui, como essa base é igual a essa base, eu sei que o resultado aqui vai ser 3. Portanto, a gente vai ter 3 ao quadrado, uma vez que sobra esse quadrado desse resultado aqui dentro, que é 3, e isso aqui vai ser igual a 9, certo? Então, a gente tem aí a nossa resposta de 25 elevado a log de 3 na base 5 é igual a 9, tá? Como você pode ver, a única questão e você tem que reescrever a tua expressão para que esteja mais próxima possível da definição da propriedade e a partir disso você consiga solucionar. Daí aqui um outro exemplo. 3 ao quadrado mais log de 5 na base 3. Ou melhor dizendo, 3 elevado a 2 mais log de 5 na base 3. Aqui você pode usar uma outra propriedade de potência. Quando você tinha 3, ou melhor dizendo, você tinha a elevado a x mais y, você sabe que isso aqui é a elevado a x vezes a elevado a y. Então, você pode utilizar essa propriedade. O que você vai fazer? Você vai separar. Você vai ter 3 ao quadrado vezes 3 elevado a log de 5 na base 3, certo? Beleza. Então, 3 ao quadrado aqui, você sabe que vai ser 9. Então, você vai ter 9 vezes. Aqui, como essa base é igual a essa base, você pode aplicar aquela propriedade e você sabe que o resultado vai ser 5. Portanto, você pega esse 9 e multiplica pelo 5. Então, 9 vezes 5 é 45, certo? Esse aqui é o nosso resultado do logaritmo. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter basicamente o uso das definições, das propriedades. É muito importante que você sempre pratique bastante isso para ter esse entendimento de como solucionar. Mas como você pode ver, se você tem a compreensão das propriedades, das definições, resolver os problemas fica muito mais tranquilo. E a partir disso, a gente pode introduzir algumas outras propriedades que nós também vamos utilizar muito na resolução das questões, principalmente quando a gente falar sobre as funções logarítmicas. Então vamos lá, vamos ver agora as três principais propriedades aí dos logaritmos. A primeira delas é o logaritmo do produto. O logaritmo do produto de dois números reais e positivos é igual à soma dos logaritmos desses números, em mesma base. Então vamos supor o seguinte, você tem log de b vezes c na base A. Isso aqui vai ser igual à soma do log de b na base A mais o log de c na base A. Então, quando você tem uma multiplicação dentro do logaritmando, você pode separar numa soma de dois logaritmos. Então, vamos fazer aqui um exemplo para você entender. Eu tenho aqui o log de 300. Eu sei que o log de 300 está na base 10. Como não aparece a base, a gente sabe que a base é 10. Então, você vai ter log. O 300, eu sei que, por exemplo, é 3 vezes 100. Isso aqui seria log, então. Como eles estão se multiplicando, a gente pode separar na soma. Então, log de 3 mais log de 100, certo? Beleza. Então, log de 3 mais log de 100. Eu sei que log de 3 não tem como a gente resolver, uma vez que está na base 10, ele vai dar um número quebrado. E o log de 100 a gente viu anteriormente que é 2, na base 10. Então, log de 3 mais 2. Esse aqui seria o nosso resultado, tá? Uma outra coisa que você tem que saber são duas coisas, na verdade. Que a primeira delas, o caminho contrário também é válido. Então, vamos supor que você tem aqui log na base 2 de, por exemplo, 16, certo? Mais log na base 2 de 2, certo? Você pode fazer o caminho contrário. Como eles estão se somando, você pode multiplicar os dois. Então, você pode ter aqui 16 vezes 2
32 na base 2. E você sabe que log de 32 na base 2 é 5. Tá? Então você não precisa necessariamente fazer desse caminho para cá. Você pode fazer o caminho contrário. Tá? Então é muito importante e às vezes vai ser necessário. Por exemplo, aqui obviamente não seria tão necessário, porque você sabe que esse aqui é 4 e esse é 1, você chegaria no mesmo 5. Mas em outras oportunidades isso aqui pode ser muito útil, então é fundamental que você saiba que isso aqui também é válido. Quando você tem uma soma, você pode juntar numa multiplicação. E uma outra coisa que você também tem que entender, que é diferente, tá? Você tem que cuidar, que muitas pessoas erram, então você tem que entender que é o seguinte: log de A vezes B é diferente de log de A vezes B. Ah, Eduardo, por quê? Porque aqui o logaritmando é só o A. Então esse B está fora. Seria a mesma coisa que fazer, por exemplo, log de 5 na base 5 vezes 3. Aqui o logaritmando é só o 5. Se o 3 tivesse que considerar, teria que ter o parênteses. Então, muito cuidado com esse detalhe, tá? Muito cuidado que muitas pessoas acabam se confundindo e errando os exercícios, tá? E a segunda propriedade é o seguinte: logaritmo do quociente. O logaritmo do quociente de dois números reais e positivos é igual à subtração dos logaritmos desses números em mesma base. Então aqui a diferença é o seguinte: a diferença é que antes você tinha multiplicação e somava. Quando você tem a subtração, no caso, quando você tem a divisão, você subtrai. Então é simplesmente isso. Então aqui, por exemplo, você tem log de 1/4 na base 2. Isso aqui vai ser log de 1 na base 2, certo? Sempre aquele que está em cima fica positivo e o que está embaixo subtrai. Então, log de 4 na base 2. Você sabe que quando o logaritmando é 1, o resultado sempre vai ser 0, menos log de 4 na base 2 é 2. Então, aqui a gente vai ter menos 2 como sendo uma resposta. Daí aqui também o caminho contrário é válido. Vamos supor que você tem log de 100, vamos supor, log de 200 na base 10, menos log de 100 na base 10. Isso aqui poderia ser escrito como sendo log de 200 que divide por 100, certo? Então você poderia fazer isso também. O caminho contrário ele é sempre válido. E esse é o principal ponto da propriedade que muitas pessoas acabam errando. Elas aprendem esse caminho e não se tocam que quando você tem isso daqui, você pode chegar nisso daqui. E é o que você vai utilizar muitas vezes. Então é importante que você tenha essa compreensão também das propriedades. E a nossa terceira e última propriedade, mas não menos importante, vamos lá. O logaritmo da potência. O logaritmo da potência é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência. Como assim? Quando a gente tem uma potência dentro do logaritmando, o que acontece? A gente pode pegar esse expoente e passar aqui na frente multiplicando. Então, o que nós teríamos aqui? Nós teríamos log de b elevado a c na base a. Isso é igual a c e multiplica o log de b na base a. Então, isso aqui em muitas oportunidades vai ser super útil. Como aqui, por exemplo, você tem o log de 25 elevado a 8 na base 5. Se você for ter que abrir esse cara e encontrar qual que é a potência, você teria muito trabalho. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar esse 8 que está aqui e passar na frente multiplicando. Então, você teria 8 e multiplica o log de 25 na base 5. Como a gente viu anteriormente, o log de 25 na base 5 é 2. Então, você teria 8 vezes 2, que é igual a 16. Então, essa aqui é uma propriedade bem bacana que ajuda muita gente para você conseguir resolver muito mais rapidamente. Um outro exemplo, vamos supor que a gente tivesse aqui, ó, aqueles que a gente fez antes, log de 1000 na base 10. Você sabe que o 1000 é log de 10 ao cubo. Então, ao invés de você abrir e lá calcular, você passa o 3 na frente. Então, você vai ter 3 log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é 1, 3 vezes 1 é 3. Então, facilita bastante. E uma outra forma também é muito válida. Vamos supor que você tem o seguinte. Vamos supor que você tem, no caso, o caminho contrário também é válido. Então, vamos supor que você tem 2 log 2 na base 4. Isso aqui você não consegue resolver a princípio tão rápido. Então, o que você pode fazer? Você pode passar o expoente lá em cima. Então, você vai ter log de 2 elevado a 2 na base 4.
2 elevado a 2 você sabe que é 4. Então, você teria log de 4 na base 4, e você sabe que é 1. Então, tanto esse caminho é válido, como esse daqui também é válido, tá? Então, isso você pode utilizar muito. Quando você tiver um número multiplicando o logaritmo, você sabe que você pode pegar esse número que está multiplicando o logaritmo e passar aqui como expoente, que foi aquilo que a gente fez. Então, esse caminho também é válido e é muito importante você entender isso para utilizar nas propriedades. E agora, para finalizar, vamos resolver alguns exercícios para a gente verificar se de fato a gente entendeu aquilo que foi aprendido nesta aula. Então, vamos lá. Dado que o log de 2 na base 10, como não tem a base, a gente sabe que a base é 10, log de 2 é aproximadamente 0,3 e log de 3 é aproximadamente 0,48. Determine o valor dos logaritmos. Então, o que a gente quer saber? A gente quer saber, através das propriedades, quais os valores desses logaritmos, sendo que a gente tem esses dois aqui como referência. Então, como que a gente resolve? Se liga na dica. Vamos começar com a A. A, eu tenho log de 6. Só que o que eu sei que o log de 6 é? Eu sei que o 6 é 2 vezes 3. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer log de 2 vezes 3. Opa, mas daí aqui eu tenho uma multiplicação dentro do meu logaritmando. O que eu posso fazer? Eu posso separar na soma dos logaritmos. Então, eu vou ter aqui log de 2 mais log de 3. Daí, o que eu sei? Eu sei que o log de 2 é 0,3 e o log de 3 é 0,48. Então, eu posso substituir aqui. Eu vou ter 0,3 mais 0,48. 0,3 mais 0,48, isso aqui é 0,78, que é a resposta do nosso log de 6 aproximadamente, tá? Então, a resposta log de 6 aproximadamente é 0,78. Então, dando sequência no próximo, qual que é o próximo? Log de 1,5. O que é esse log de 1,5? Se eu lembrar, o 1,5 é 3 que divide por 2. Então, você vai ter aqui, na B, você vai ter log de 1,5. Isso aqui é igual a log de 3 que divide por 2, certo? Que é os números que você tem. Então, aqui você pode aplicar a propriedade de subtração. Então, você vai ter log de 3 menos log de 2. Quanto que é o log de 3? 0,48. Quanto que é o log de 2? 0,3. Subtraindo os dois é 0,18. Portanto, log de 1,5 é aproximadamente 0,18. Essa daqui vai ser a nossa resposta. Daí, dando sequência, então, vamos continuar. Vamos para o log da questão C, log de 5. Meu Deus do céu, como que eu chego no log de 5? Log de 5, da onde que a gente vai tirar um log de 5? Lembre-se que o 5 é 10 que divide por 2. Então, isso aqui vai ser log de 10 que divide por 2. Eu sei que o log... Então, log... Sempre que você tiver alguma coisa envolvendo log na base 10, você pode utilizar os múltiplos de 10. 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Então, aqui tu vai ter log de 10 menos o log de 2. Quanto que é o log de 10? Log de 10 na base 10 vai ser 1. Quanto que é o log de 2? Log de 2, a gente viu aqui que é 0,3. Então, menos 0,3, isso vai ser 0,7. Portanto, log de 5 é aproximadamente 0,7, certo? Beleza. E daí, para finalizar, o que a gente vai ter? A gente vai ter o log de 2. Log de 2, isso aqui era para estar multiplicando 9, só que ele ficou um pouquinho diferente, mas é um 9 que multiplica. Então, ali é o log de 2, é o log de 2 que multiplica o 9. Note o parênteses. Lembra que eu falei que o parênteses separa? Então, aqui o parênteses está separando e o 9 está multiplicando. Então, você sabe que o 2 é 0,3, multiplica por 9, que é 2,7. Então, isso aqui é aproximadamente log de 2 vezes 9. Então, como você pode ver, se você tem conhecimento das propriedades, mesmo que você caia num logaritmo que você não sabe de cara, você pode fazer uso das propriedades para conseguir solucionar. Então, por isso é muito importante ter compreensão delas, e se você entende bem elas, você consegue resolver qualquer exercício envolvendo logaritmos. Então, primeiramente, vamos para a nossa definição de uma função logarítmica.
Qual que é a definição? Como você pode perceber, a definição é bem parecida com aquilo que nós tínhamos na função exponencial, associado também àquela questão que nós vimos na aula passada a respeito da condição de existência de um logaritmo. Então vamos lá. Seja um número real A, onde o A tem que ser maior do que zero e também diferente de 1, chamamos de função logarítmica de base a função f dos reais positivos e não nulos para os reais, tal que a f de x é igual ao logaritmo de x na base a. Daí aqui nós temos que a nossa função ela atende essa questão da base que nós já tínhamos visto na aula passada, onde a base tem que ser positiva e maior do que 1. No caso, positiva e diferente do que 1. No caso, positiva maior do que zero e diferente de 1, como nós já vimos estudado na aula passada, certo? Então, essa condição de base permanece inalterada aqui na nossa questão da função logarítmica, certo? Isso aqui é um ponto muito importante. Um outro detalhe muito importante é que aqui a nossa função será dos reais não nulos e positivos, onde isso aqui é o nosso domínio e os reais é o nosso contradomínio. Então, aqui nós temos a definição de uma função logarítmica, onde a nossa variável x está dentro aqui do logaritmando. Daí uma outra forma de a gente escrever isso, que em muitas oportunidades nós vamos encontrar, será y, que é a nossa imagem, que vai ser igual ao log de x, que é a nossa variável, na base a, certo? Logo, por consequência, a gente sempre vai tentar descobrir valores de y que o a elevado ao y nos resultarão no logaritmando x. Então, resumidamente, essa aqui é a nossa definição da função logarítmica. O principal fator que você tem que sempre lembrar quando a gente vai utilizar para construir um gráfico ou para operar é isso daqui. Se você tem plena compreensão disso daqui, e lembrar também aquela questão da construção dos gráficos que nós vamos ver na sequência, você tem pleno domínio das partes mais importantes da função logarítmica. Daí, assim como nós fizemos nas aulas passadas a respeito da construção do gráfico de uma função exponencial, aqui a gente vai repetir esse processo para a construção do gráfico de uma função logarítmica. Daí aqui, assim como nós tínhamos lá, nós temos duas características de gráficos. O primeiro gráfico é quando a base apresenta um valor que é maior do que 1. Quando a base apresenta um valor maior do que 1, o nosso gráfico vai ter uma característica que nós vamos ver agora. Quando o gráfico possui, no caso, quando o logaritmo possui uma base que fica entre 0 e 1, o gráfico vai apresentar outra característica, e nós vamos estudar isso agora. Então, aqui na função, nós vamos utilizar a f de x é igual a log de x na base 3. Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos colocar aqui o valor de y, certo? Perdão, aqui o valor de x e aqui o valor de y. E aqui nós vamos plotar alguns valores, certo? A gente vai começar com alguns valores bem pequenos. Uma coisa que você precisa lembrar é que esse cara aqui, ele não pode ser menor do que zero. Lembra-se sempre lá da definição dos logaritmos, onde tanto a base quanto o logaritmando, eles nunca, em nenhuma hipótese, eram menores do que zero. Então, tanto o 3 quanto o x aqui nunca vão ser negativos. Então, você não vai poder, por exemplo, aqui substituir menos 1, que isso não existe. Então, você começa com valores muito pequenos de x, só que positivos. Então, por exemplo, como a gente tem aqui um 3, vamos colocar valores que têm alguma relação com o 3. Como, por exemplo, um valor bem pequeno, que é 1 sobre 9. Daí isso aqui vai me resultar no valor y. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que y vai ser igual a log de 1 sobre 9 na base 3, certo? Aqui ficou um pouco para cima, deixa eu subir para vocês conseguirem enxergar. Então, a gente vai ter o y igual a log de 1 sobre 9 na base 3. Então, isso aqui vai ser o seguinte, isso vai ser 3 elevado a y é igual a 1 sobre 9. Então, qual o valor de y? Nós vamos ter o resultado como sendo 1 sobre 9. Olha, obviamente que o nosso expoente vai ter que ser negativo. Eu sei que 3 ao quadrado é 9, então para ser 1 sobre 9 tem que ser 3 elevado a menos 2. Então, 3 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 9.
Sendo assim, a gente sabe que aqui o y vai ser menos 2. Dando sequência, se eu colocar aqui 1 sobre 3, então eu vou ter y é igual a log de 1 sobre 3 na base 3. Por consequência, nós sabemos que isso vai ser 3 elevado a y é igual a 1 sobre 3. Então, para a gente ter aqui o 1 sobre 3, eu sei que lá pelas aulas de potência, isso vai ser 3 elevado a menos 1. Então, 3 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 3. Portanto, o nosso valor aqui vai precisar ser o menos 1. Se eu tiver um x como sendo quanto? Se eu tiver um x como sendo 1, o meu y vai ser quanto? O meu y vai ter que ser 0. Se liga na dica. Ó, y é igual a log de 1 e aqui na base 3. Então, qual o valor de 3 elevado a y vai dar um resultado como sendo 1? Como a gente já viu, vai ser o próprio zero. Então, 3 elevado a 0 igual a 1, assim como a gente viu nas aulas de potência. Então, aqui igual a 0. Se eu tiver aqui um 3, a gente sabe que vai ser y é igual a log de 3 na base 3. Nesse caso, a gente sabe que o y precisa assumir o valor de 1. Então, aqui é o 1. Então, por consequência, quando x vale 3, o y vale 1. Daqui a gente vai ter o 9, que é múltiplo. Então, a gente vai ter y igual a log de 9 na base 3. Isso aqui vai resultar, imagino que você já saiba a resposta, mas isso aqui vai resultar no seguinte. Isso vai resultar em 3 elevado a y, que é igual a 9. 3 elevado a y igual a 9, a gente sabe que o y tem que ser 2, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Por consequência, a gente vai ter aqui o valor de 2. E assim por diante. Se a gente colocar, por exemplo, aqui 27, vai ser 3. E assim sucessivamente. Então, aqui a gente já tem alguns pontos para conseguir construir o nosso gráfico. Então, quando o y vale menos 2, o x vale 1 sobre 9. Então, quando a gente tem aqui um valor muito pequeno de x, o valor de y é negativo lá embaixo. Então, se eu tenho um x que vale 1 sobre 9, aqui o meu y vai estar nesse ponto aqui aproximadamente. Quando o meu x vale 1 sobre 3, o y vale menos 1, certo? Então, vai ficar aqui mais próximo, né? A gente pode colocar aqui aproximadamente. Óbvio que não fica por escala, porque isso é impossível fazer aqui nos nossos pontos, mas vocês conseguem compreender. Daí aqui, quando o x vale 1, o y vale 0. Então, vai ser nesse ponto aqui. Quando o x vale 3, o y vale 1. Então, nesse ponto aqui. Quando o x vale 9, o y vale 2. Então, nesse ponto aqui. E daí o restante vai ser lá na frente. O que acontece? Agora você precisa traçar um gráfico. Então, quanto menor for o valor de x, só que positivo, mais para baixo ele vai estar. Então, ele vai estar aqui nesse comportamento. Daí ele vai fazer isso daqui. E ele vai passar assim pela nossa curva dessa forma. Então, o nosso gráfico ele vai ter essa característica. Conforme vai aumentando os valores de x, vai aumentando também o nosso valor de y, certo? Como você pode ver. Obviamente, o x aumenta numa velocidade muito maior, mas o y também vai aumentando com o passar dos pontos, com o gráfico indo crescendo. Então, a gente tem um gráfico que a gente pode considerar numa característica crescente. Então, a gente pode destacar isso para quando a base do nosso logaritmo é maior do que 1, certo? Ela é maior do que 0 e também maior do que 1. Então, quando a gente tem um gráfico onde a base do logaritmo é maior do que 1, o nosso logaritmo vai ter uma característica crescente. Outros detalhes importantes que a gente pode tirar desse gráfico é que ele vai cruzar sempre aqui no ponto 1 para x e 0 para y, através daquelas características que a gente viu aqui, porque quando o nosso x vale 1, obrigatoriamente o y vai ter que ser 0, então isso sempre vai acontecer. Além disso, o nosso gráfico ele nunca vai passar pelos quadrantes 2 e 3,
tá? Nosso gráfico nunca vai passar por esses dois quadrantes e os valores de x nunca serão negativos, até por isso que o nosso gráfico nunca vai estar aqui nos quadrantes 2 e 3. Dando sequência, agora a gente vai construir um gráfico para quando a nossa base fica entre 0 e 1. Então, a gente vai construir um gráfico com essa característica. Para isso, a gente vai utilizar a função f de x na base, no caso, f de x é igual a log de x na base 1 sobre 2. Então, a gente vai repetir o mesmo processo. A gente vai ter aqui o valor de x, certo? Deixa eu descer aqui para baixo. E aqui a gente vai ter o valor de y. Então, a gente vai começar com valores de x bem pequenos. Vamos colocar múltiplos aqui de 1/2 para a gente conseguir entender isso. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui 1 sobre 4. Então, se eu tenho um x que vale 1 sobre 4, o que vai acontecer com o y? Eu vou ter basicamente y é igual, deixa eu fazer aqui um zoom, eu vou ter y igual log de 1/2, no caso base 1/2, de o x que vale 1 sobre 4. Então, eu vou ter aqui 1 sobre 2, certo? Vou fazer certinho. 1 sobre 2 elevado a y é igual aqui a 1 sobre 4. Então, quanto que tem que ser o y aqui? Obviamente, tem que ser 2, porque 1/2 elevado ao quadrado é 1/4. Portanto, aqui o nosso y é igual a 2, certo? Então, é isso que a gente coloca aqui, y igual a 2. Depois, na sequência, eu posso colocar aqui, por exemplo, 1/2. Então, se eu tenho aqui 1/2, o que vai acontecer? Eu vou ter y é igual a log de 1 sobre 2 e 1 sobre 2 aqui na base. Quando logaritmando e quando a base são iguais, a gente sabe que obrigatoriamente o resultado tem que ser 1. Então aqui a gente vai ter 1 como sendo o y do x igual ao meio. Daí beleza, dando sequência. Se eu tiver aqui um valor de um x igual a 1, o que vai acontecer? Você já deve imaginar que o resultado aqui vai ser 0, porque você vai ter y é igual a log de 1 na base 1 sobre 2. Portanto, para que isso aconteça, eu vou ter 1 sobre 2 elevado a y, que tem que ser igual a 1. Para que isso aconteça, o y tem que ser igual a 0. Então, a gente vai ter aqui que y é igual a 0. Se y é igual a 0, a gente tem esse valor aqui, certo? Beleza. Daqui para eu ter o 2, o que vai acontecer? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter y é igual a log de 2 na base 1 sobre 2. Então, isso vai ser 1 sobre 2 elevado a y é igual a 2. Para que isso aconteça, a gente tem que inverter aqui dentro. E para inverter aqui dentro, o que a gente faz? A gente eleva a menos 1, como nós vimos nas aulas de potência. Então, você vai ter y igual a menos 1, certo? Então, é isso que vai acontecer. Você vai colocar aqui o menos 1. E para você ter aqui um 4, o que vai acontecer? Você vai ter que repetir o mesmo processo. Então, você vai ter aqui, eu vou até dar um pouquinho mais de espaço, você vai ter log de 4 na base 1 sobre 2. Isso aqui vai ser, ó, presta muita atenção, o 1 sobre 2 elevado a y, que vai ser igual ao 4, certo? Daí, o que acontece aqui? Qual número de y vai nos dar o resultado de 4? Se eu tivesse só um 2 aqui dentro, 2 ao quadrado, 4. Só que ele está invertido. Então, a gente tem que elevar ao quadrado e ainda inverter. Para inverter uma fração, você sabe que eleva um expoente negativo. E para ter o 4, você tem que elevar ao 2. Então, nesse caso, o y vai ter que ser menos 2, certo? Por consequência, aqui fica menos 2. Então, agora a gente já tem alguns pontos para plotar e identificar o nosso gráfico. Então, quando x é muito pequeno, os valores de y são grandes. Então, quando x vale 1/4, o y vale 2. Então, quando o x vale 1/4, o y vale 2. Então, vamos colocar esse ponto aqui aproximadamente. Depois, quando o x vale meio, o y vale 1, certo? Então, seria mais ou menos aqui. Quando o x vale 1, o y vale 0, que no caso é exatamente aqui em cima desse ponto. Quando o x vale 2, o y vale menos 1, então seria esse ponto aqui. E quando o x vale 4, o y vale menos 2, que seria basicamente esse ponto aqui. Então, o que vai acontecer com o nosso gráfico é que quanto menor for os valores de x,
positivos, lembrando que os valores de x devem ser positivos, a gente vai ter maior o valor de y. E quanto maior for o valor de x, o nosso valor de y vai se tornando mais negativo. Então, o nosso gráfico vai ter mais ou menos essa característica aqui, ó. Ele vai ter esse comportamento aqui, que ele vai ir tendendo. Então, nesse caso, quando a gente tem um gráfico, uma função logarítmica, onde a base fica entre 0 e 1, a característica do gráfico é decrescente. Tá? Quando é maior do que 1 é crescente e quando é entre 0 e 1 é decrescente. Outra característica, também passa pelo ponto x igual a 1 e y igual a 0. Também não cruza, no caso não temos gráficos nos quadrantes 2 e 3. E além disso, um outro ponto muito importante é que ele vai tendendo sempre a valores negativos de y. Tá? Então, o conjunto de imagem é o conjunto dos reais, porque a gente pode ter qualquer valor de imagem. A gente só não pode ter valores de x sendo negativos ou iguais a zero. A partir da conclusão dos gráficos, a gente pode tirar algumas interpretações e conclusões a partir disso. Aqui, se você quiser, faça o exercício para verificar todas elas antes de eu falar, mas a gente vai, a partir de agora, analisar cada uma. Então, a primeira, o gráfico da função logarítmica passa pelo ponto 0, 0. Isso é verdade. Nos dois gráficos, a gente notou isso, que o ponto 1, 0, tá? Se eu falei 0, 0, perdão, mas ele passa pelo ponto 1, 0. Ou seja, quando nós temos log de x na base A, se o x é igual a 1, o nosso y vai ser sempre 0, tá? Isso sempre vai acontecer. Portanto, nós temos aqui a afirmação 1. O gráfico fica à direita do eixo y vertical. Isso é verdade. No gráfico da função crescente, nós tínhamos esse comportamento, e no gráfico da função decrescente, nós tínhamos esse comportamento. Então, sempre fica à direita do nosso eixo vertical, que é esse eixo aqui. Então, isso aqui também é verdade. Quando a base é maior do que 1, o gráfico isso aqui, o gráfico é crescente. Quando a base é maior do que 1, o nosso gráfico cresce. Ele tem esse comportamento aqui, ó, quando o gráfico é maior do que 1. E quando a base está entre 0 e 1, o gráfico é decrescente, que é exatamente o que nós temos ali. O gráfico está decrescendo, ele está diminuindo para valores de y negativos. O domínio é o conjunto dos reais positivos e não nulos, tá? Esse aqui é o nosso domínio, e a imagem é o conjunto dos reais. Tá? Então, basicamente, temos aqui algumas conclusões a partir dos gráficos, que é muito importante para você ter uma boa noção de como que funcionam os logaritmos, e a partir disso, quando você se deparar com algum exercício que é mais teórico, ou que você precise de uma fundamentação teórica para conseguir solucionar, isso aqui com certeza pode te ajudar muito. Então, é isso que a gente sempre comenta. É importante você ter um bom embasamento teórico para conseguir resolver todos os problemas. A partir disso, em algumas oportunidades, nós vamos precisar resolver equações logarítmicas, além daquelas que nós já vimos na aula passada. Então, nesse ponto, é muito importante que você lembre algumas propriedades para conseguir solucionar. Então, vamos lá. Para solucionar as equações, basta aplicarmos as propriedades e definições das funções, além das demais ferramentas matemáticas, principalmente aquelas ferramentas que nós vimos nas aulas passadas. Então, vamos resolver aqui algumas equações logarítmicas para a gente aprender como aplicar isso. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui o que nós temos? Nós temos log de 5x menos 4 na base 3. E aqui nós temos log de 16 na base 3. O que acontece? Como nós temos aqui uma igualdade e nos dois lados nós temos um logaritmo de base 3, o que nós podemos fazer para solucionar e encontrar o valor de x? Nós podemos igualar os logaritmandos, uma vez que a base dos logaritmos é igual. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter 5x menos 4, e isso aqui vai ser, que é o logaritmando da esquerda, e isso aqui vai ser igual a 16, que é o logaritmando da direita. Daí o primeiro passo é passar o 4 somando para o outro lado da igualdade, então a gente vai ter 5x é igual a 16 mais 4, que vai ser 20, então você vai ter 5x, e isso aqui vai ser igual a 20. Por consequência, esse 5 passa dividindo. Então, você vai ter x é igual a 20, que divide por 5. E isso aqui vai ser basicamente o nosso x é igual a 4, certo? 20 que divide por 5 é 4. Daí, se você quiser fazer a prova real, é só substituir aqui, ó. 5 vezes 4 é 20.
20 menos 4, 16. Então, de fato, isso aqui está correto. Então, você pode aplicar essa propriedade quando você tem uma igualdade de logaritmos, onde os logaritmos dos dois lados da igualdade têm a mesma base. Nesse caso, você pode igualar os logaritmandos, que é daquela propriedade, onde log de x na base A é igual a log de y na base A. Nesse caso, x é igual a y, tá? Que é exatamente isso que a gente fez. Dando sequência aqui, a gente tem um exercício um pouco diferente. A gente tem log de x menos 2 mais log de 5. Isso aqui é igual a 3 log de 4, certo? Note que ambos não têm a base. Isso significa o quê? Lembrando lá das nossas aulas, é um logaritmo decimal, ou seja, tem uma base 10. Aqui eu posso aplicar, como eu tenho uma soma, eu não vou conseguir solucionar e igualar as bases utilizando essa propriedade. Então, o que eu posso fazer aqui? Utilizar a propriedade onde a soma dos logaritmos é igual ao logaritmo da multiplicação dos logaritmandos. Então, eu vou poder multiplicar x menos 2 por 5. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter log de x menos 2, certo? X menos 2, que multiplica 5, certo? E isso aqui vai ser log, no caso vai ser igual a log. Aqui eu posso aplicar uma outra propriedade. Para eu também só ter log, eu posso lembrar que quando um elemento multiplica o logaritmo, eu posso colocar ele aqui dentro como expoente. Então, eu vou ter aqui 4 elevado à terceira. Nesse contexto, como aqui eu tenho um logaritmo de base 10, e aqui eu tenho outro logaritmo de base 10, eu posso igualar os dois logaritmandos. Então, o que a gente vai ter? Se liga na dica. Aqui eu vou ter x menos 2, que multiplica 5, e aqui eu vou ter 4 elevado à terceira. Eu sei que 4 elevado à terceira é 64, porque 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Daí esse 5 passa dividindo, então tu vai ter x menos 2 é igual a 64 que divide por 5. Daí 64 que divide por 5, você pode pensar no seguinte, isso é 60 que divide por 5, mais 4 que divide por 5. 60 que divide por 5 é 12, 4 que divide por 5 é 0,8, porque você pode multiplicar por 2 em cima e embaixo, isso vai ser 8 sobre 10. 8 sobre 10, 0,8. Então, tu vai ter aqui 12,8 como sendo o resultado de 64 sobre 5. Então, continuando, você vai ter x, esse 2 pode passar para o outro lado somando, porque ele está subtraindo, você vai ter 12,8 mais 2. Por consequência, então, nós temos que o nosso x, nesse caso, o nosso x vai valer 14,8. Pode ser um número com vírgula, desde que seja positivo, lembrando que nós temos a questão de ser o conjunto dos reais. Se tem o conjunto dos reais, pode inclusive ser um número irracional. Aqui no caso é um número com vírgula que é racional. Então não tem problema ser número com vírgula. Mas basicamente essa aqui seria a solução da nossa equação logarítmica. Então, como você pode ver, o princípio de resolução aqui é bem parecido com o princípio de resolução da equação exponencial. A gente tem que ter dos dois lados da igualdade uma mesma base. Então você trabalha a sua expressão, que nem a gente fez aqui, ó. Você trabalha a sua expressão para você chegar nesse princípio e a partir disso você consegue solucionar. Entendendo bem isso, agora a gente pode partir para a aplicação em exercícios de nível Enem, para a gente entender melhor como que isso é cobrado lá na prova. Então vamos lá. O exercício do Enem de 2020. A lei de Zipf foi batizada com o nome do linguista americano George Zipf. É uma lei empírica que relaciona a frequência f de uma palavra em um dado texto com o seu ranking R. Ela é dada por, então, f igual a que divide por r elevado a b, certo? Beleza, então isso aqui seria basicamente f é igual a que divide por r elevado a b, escrevendo de uma outra forma. O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência, ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente e R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente, e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas. Com base nos valores de x igual a log de R e y igual a log de f, é possível estimar os valores para A e B, no caso hipotético em que a lei é verificada exatamente. A relação entre y e x é... Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber uma relação entre y e x. No caso, o y é o log de f e o x é o log de r. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar essa expressão aqui,
de alguma forma com o logaritmo para chegar em uma relação de y com x que nem a gente está vendo aqui. Só que como que você faz isso? Se liga na dica. Se você notar, na nossa expressão não tem nenhum logaritmo. Mas o que eu posso fazer? Eu posso aplicar o logaritmo dos dois lados nessa função, justamente para eu ter o log de r e eu ter o log de f, que o log de r é igual a x e o log de f é igual a y. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Então vamos lá, se liga na dica. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar um logaritmo dos dois lados da igualdade. Então a gente vai ter log, note que não tem base, então é um logaritmo de base 10, então pode colocar só o log. Você vai ter log de f, isso aqui vai ser igual a log de a r sobre b, certo? Note o seguinte, você tem que aplicar o logaritmo dos dois lados da mesma forma. Então aqui você aplica em todo mundo e aqui você aplica em todo mundo também, tá? E não pode aplicar separadamente, por exemplo, aplicar primeiro o logaritmo na a e depois aplicar o logaritmo em rb. Não, tem que aplicar nos dois juntos, tá? Beleza. A partir disso, agora a gente vai trabalhar a nossa expressão. Então, o que eu sei? Eu sei que o log de f é y. Então, eu posso colocar aqui no lugar do log de f o y. E assim eu já vou ter o que o exercício pede. Então, eu vou ter y igual. Aqui, o log de a sobre rb eu posso separar no quê? Eu posso separar na subtração dos logaritmos pelas nossas propriedades. Então, eu vou ter aqui o log de a, certo? Vou ter aqui o log de a menos o log de rb, certo? Daí, esse b que está aqui, a gente pode lembrar pelas propriedades de potências. Ele pode passar aqui na frente multiplicando. Então, a gente vai ter y é igual a log de a menos b log de r. Eu sei que o log de r é basicamente o nosso x. Então, aqui no lugar do log de r, eu posso substituir pelo x. Então, vamos lá, se liga na dica. Eu vou ter y é igual a log de a menos b log de r, só que o log de r é x. E aqui estará a nossa expressão, y é igual a log de a menos bx, que é exatamente o que nós temos aqui na alternativa A. Portanto, a alternativa correta é a letra A resposta aqui do nosso exercício. Então, como você pode ver, é um exercício que envolve, sim, as funções logarítmicas e principalmente as propriedades, onde a gente aplicou as propriedades, após colocar o logaritmo dos dois lados da igualdade, a gente conseguiu fazer aí a solução, como podemos observar pela imagem. Então, ficou relativamente tranquilo. A grande questão aqui dos exercícios do Enem com o logaritmo é você saber as propriedades. Se você sabe bem elas, a maior parte dos exercícios você consegue resolver tranquilamente. Vamos ver um outro tipo, o Enem de 2018. Em março de 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude na escala Richter atingiu o Japão, matando milhares de pessoas e causando grande destruição. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7 graus na escala Richter atingiu a cidade de Santiago del Estero, na Argentina. A magnitude de um terremoto medida pela escala Richter é R igual a log de A sobre A0, em que A é a amplitude do movimento vertical do solo, informado em um sismógrafo, e A0 é uma amplitude de referência, e log representa o logaritmo na base 10. A razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos terremotos do Japão e da Argentina é. Então, o que o exercício quer saber, pessoal? Aqui nós temos um exercício de razão, onde ele quer saber a razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos terremotos no Japão e na Argentina. Então, o que nós queremos fazer? Se liga na dica. O exercício está pedindo para você encontrar uma razão entre a amplitude do movimento no Japão, então AJ, e divide por A da Argentina. É isso que a gente tem que descobrir. Mas o que é essa amplitude? Essa amplitude que ele fala vem desse Azinho aqui, onde esse Azinho vem da fórmula da magnitude, no caso do nosso terremoto na escala Richter. Então, por exemplo, aqui, o do Japão, o nosso R foi de 9. Da Argentina, o nosso R foi de 7. E esse A0 é uma constante. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que substituir os valores aqui dentro dessa fórmula, aplicar as propriedades de logaritmo e, a partir disso, descobrir quanto que foi o A do Japão, o A da Argentina e assim conseguir calcular a nossa razão. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, se liga na dica. A nossa fórmula R igual a log na base 10 de A
que divide por A0. O A0 é o mesmo para todo mundo. Então, vamos lá. Vamos começar com o do Japão. O do Japão foi 9 igual a log A do Japão sobre A0 na base 10. Então, o que eu posso fazer? Para eu isolar o AJ, eu posso pegar esse 10 e elevar ao 9 e igualar o nosso logaritmando pelas propriedades de logaritmo. Então, eu vou ter 10 elevado a 9. Isso aqui é igual a AJ sobre A0. Então, para eu deixar o AJ sozinho, eu passo esse A0 multiplicando. Então, o que eu vou ter? Se liga na dica. Eu vou ter 10 elevado a 9, que multiplica por A0, e isso aqui é igual a AJ. Então, a gente já tem aqui o A do Japão. Só que daí o que acontece? Muitas pessoas perderiam tempo e começariam todo esse processo aqui de novo para a Argentina, mas não tem porquê. Se você já identificou o padrão para o Japão, você só precisa repetir o processo daqui em diante. Então, você sabe que para a Argentina, você vai ter basicamente 10 elevado a 7, que é a magnitude aqui na Argentina na escala Richter, 7, certo? Então, você vai ter 10 elevado a 7 vezes o A0 também. Isso aqui é igual ao A da Argentina. Daí, o que a gente faz? A gente substitui esses dois lá na nossa razão e assim a gente vai conseguir solucionar. Então, o que nós vamos ter? O A do Japão é 10 elevado a 9, que multiplica o A0, e isso divide por 10 elevado a 7, que multiplica o A0. Daí, o que acontece? Se liga na dica. Esse A0 cancela com esse A0, daí você vai ter, por propriedade de potências, 10 elevado a 9, que divide por 10 elevado a 7. Divisão de potências de mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. 9 menos 7 é 2. Então, você vai ter 10 ao quadrado, que também é conhecido como 100. E 100, no nosso caso aqui, alternativa correta, letra D. Então, como você pode perceber, a gente fez aqui uma aplicação das propriedades de logaritmo também, ou da definição básica. A gente pegou aqui o expoente, elevou o logaritmo e igualou o logaritmando. Daí, se você quisesse, você poderia começar aqui tudo de novo. 7 igual a log do A da Argentina sobre A0. Daí você vai lá, 10 elevado a 7 igual ao A da Argentina sobre A0. E depois passa multiplicando. Mas quando você já percebeu isso daqui, não tem por que você voltar lá no início de novo. Isso é perder tempo querendo ou não na prova. Então, fazer, no caso, praticar esse tipo de insight, praticar esse tipo de sacada, querendo ou não, ajuda você a ter mais agilidade na prova. Então, também é bem bacana ficar de olho nesses detalhes. Vamos resolver agora um exercício do Enem de 2018. Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transitores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transitores, que é o número de transitores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transitores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. Desde então, o número de transistores por centímetros quadrados que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos, lei de Moore. Considere 0,3 como aproximação para o log de 2. Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transitores? Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber em que ano a empresa vai atingir a densidade de 100 bilhões de transistores. É isso que nós estamos buscando. Então, qual que é a condição aqui? A condição é que lá no primeiro ano da nossa informação, em 1986, eles tinham 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetros de área. Daí agora a gente quer saber quando que nós vamos ter 100 bilhões de transistores em 1 centímetro quadrado, sabendo que a quantidade dobrou a cada 2 anos. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter uma equação exponencial. Por quê? Se liga na dica. É naquela mesma linha de raciocínio dos outros exercícios, onde a gente tinha dobra a cada 2 anos, triplica a cada 2 anos. Daí, para resolver isso, a gente utiliza de logaritmo. Vamos lá. O que eu sei? Eu sei que a minha referência final vai ser os 100 bilhões. Eu quero que tenha 100 bilhões. Então, eu vou ter o seguinte: 100 mil milhões bilhões. Então, aqui os nossos 100 bilhões. Daí eu sei que isso aqui vai ter que ser igual à quantidade inicial vezes o dobrar a cada 2 anos. Mas qual que é a quantidade inicial? Era 100 mil transistores por 0,25 centímetros quadrados de área. Mas a gente quer saber
1 centímetro quadrado de área. Então, por proporção, se eu sei que é 100 mil em 0,25, eu multiplico por 4, fica 400 mil em 1 centímetro quadrado de área, porque 0,25 vezes 4 dá 1 centímetro quadrado, 100 mil vezes 4 para manter a mesma proporção das aulas de razão e proporção vai dar 400 mil. Então, a quantidade inicial em 1 centímetro quadrado era de 400 mil transistores. Daí, isso aqui vai dobrar a cada 2 anos. Então, vamos colocar aqui um X. Beleza. Agora, a gente tem que resolver isso daqui e descobrir quanto que vale esse X. O primeiro passo é passar esse 400 mil dividindo. Então, você vai ter 100 bilhões. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso aqui divide por 400 mil, certo? Beleza. Na verdade, o que você pode fazer é o seguinte. Você sabe que o 400 mil, ele nada mais é do que 4 vezes 100 mil. Então, você deixa o 4 aqui e aqui 2 elevado a x, tá? Você divide apenas aqui por 100 mil. Você já vai entender o porquê. Daí aqui, esses dois zeros simplificam com esses dois e esses 3 simplificam com esses 3. Então, você vai sobrar ali 1 milhão. Por que que a gente vai deixar aqui esse 4? Para relacionar ele junto aqui direto com o 2. Vai ficar mais fácil para a gente trabalhar, tá? Do que se eu pegasse aqui e dividisse esse 1 milhão por 4. Isso ia ficar muito chato para mim trabalhar. Então, a gente vai ter aqui 1 milhão. Eu sei que 1 milhão é 10 elevado na sexta. E aqui a gente vai ter 2 ao quadrado vezes 2 elevado a x. Beleza. Daí o que a gente faz agora? Agora a gente aplica, como eu quero descobrir quanto que vale o x, para a gente resolver, já que ele deu para a gente o logaritmo aqui, a gente vai ter que ser induzido, no caso a gente é induzido a aplicar o logaritmo dos dois lados. Então eu vou ter aqui o seguinte, log na base 10, de 10 elevado a 6, isso aqui é igual a log de 2 ao quadrado vezes 2 elevado a x, certo? Beleza. Daí o que acontece? Isso aqui está dentro de um mesmo logaritmo, tá? Só para destacar. Daí o que acontece? Log na base 10 de 10 elevado a sexta, a gente sabe que esse 6 passa multiplicando aqui na frente, e daí você vai ter aqui log de 10 na base 10, que vai ser 1 vezes 6. Então você vai ter o seguinte, você vai ter 6, que é o resultado desse logaritmo, e ali vai ser igual a soma dos logaritmos. Então log de 2 ao quadrado mais log de 2 elevado a x. Mas então, aqui a gente vai aplicar as outras propriedades de potência. O 2 vai passar multiplicando na frente e aqui o x também. Então, você vai ter 6 igual a 2 log de 2 mais x log de 2. Daí aqui ele falou para mim quanto que é o log de 2. Ele falou que o log de 2 é 0,3. Então, você substitui isso. O que a gente vai ter? A gente vai ter 6 igual a 2 vezes 0,3 mais x vezes 0,3. Então, o que nós vamos ter aqui? 2 vezes 0,3 é 0,6, já passa do outro lado subtraindo. Então, tu vai ter 6 menos 0,6. Isso aqui vai ser igual a 0,3 vezes x, a gente pode reescrever em fração para ficar mais fácil. Então, 3 sobre 10, que multiplica o x. O 10 passa multiplicando e o 3 passa dividindo. Então, a gente vai ter 6 menos 0,6, que multiplica por 10 e divide por 3. Isso aqui é igual ao x. Daí, o que acontece? 6 que divide por 3, quanto que vai ficar? 6 que divide por 3 é 2. E daí, como está subtraindo, esse cara também tem que dividir por 3. Então, isso aqui vai ficar 0,2. Daí, 2 vezes 10 é 20. 0,2 vezes 10 é 2. Então, você vai ter o seguinte, você vai ter 20 menos 2, porque ambos multiplicam por 10. Isso aqui é igual a x. Logo, 20 menos 2, isso vai ser 18. Então, 18 é igual a x. Daí, o que acontece? O que é esse 18? Muitas pessoas já iriam errar aqui e iam achar que é 18 anos. Mas o que acontece? Sabendo que ele dobra a cada 2 anos, esse x aqui significa apenas que ele dobrou 18 vezes. Então, para você identificar quanto que vai ser em anos, você vai ter que multiplicar por 2, porque 18 é o número de vezes que dobrou. Então, se eu quero saber os anos, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 1986 e isso aqui você vai somar com 2 vezes 18, certo? Por quê?
dobrou 18 vezes, como a gente quer saber em ano, a gente multiplica por 2. Então, você vai ter o seguinte, você vai ter 1986 mais 2 vezes 18, eu sei que isso vai ser 36, certo? 1986 com 36 nada mais é do que 2022, porque 1986 com 6, isso vai ser 1992 com 30, 2022. Portanto, a alternativa correta aqui, letra C. Então, como você pode ver, em alguns exercícios você vai ter ainda a associação das funções exponenciais com logaritmos. Por isso é muito importante entender a relação entre os dois, uma vez que eles estão sempre associados, para a partir disso você conseguir solucionar. Em várias oportunidades, o exercício do Enem vai trazer para você essa relação de uma equação exponencial, que daí para você conseguir resolver, você vai precisar aplicar um logaritmo, como foi o caso desse exercício. Mas daí, entendendo bem as propriedades, você consegue resolver como a gente fez nesse exercício. Então, vamos aplicar agora num outro exercício, dessa vez do Enem de 2016. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 como aproximação para log de 3 e 1,041 como aproximação para log de 11. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus Celsius é mais próximo de. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber quanto tempo vai passar em hora para que a liga atinja 30 graus Celsius. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Mais um exercício de funções exponenciais, onde a gente vai utilizar o logaritmo para conseguir resolver. Você tem uma condição onde você quer que a temperatura atinja 30 graus, daí você sabe que a temperatura inicial é de 3.000 graus Celsius. Então, isso aqui cai naquela questão da equação exponencial, onde a gente tem o valor inicial. Nesse caso, o valor inicial é de 3.000. Daí, isso aqui vai multiplicar por uma função exponencial. Qual que é a da nossa função exponencial? Ele diminui 1% a cada 30 minutos. Ou seja, eu sei que 1% sendo reduzido, isso vai ser 100% menos 1%. Mas como a gente não pode utilizar o operador para resolver, o que a gente faz? A gente coloca em decimal. Então, no caso, seria 1 menos 0,01, que no caso vai ser 0,99. Esse 0,99 ele representa uma redução. Então, por exemplo, depois de uma hora, a gente vai ter essa redução. Depois de 2 horas, a gente vai ter essa. E assim sucessivamente. Então, aqui no nosso elemento da função, o que a gente faz? Assim como a gente viu naquelas aulas, a gente eleva aqui ao t e assim, ou até mesmo colocando um x para não confundir, a gente eleva aqui ao x e assim a gente vai descobrir quantas vezes ele vai precisar reduzir para atingir 30 graus Celsius. E depois que a gente descobrir quantas vezes que ele vai reduzir, a gente lembra que a cada meia hora ele reduz 1% e assim a gente consegue descobrir o tempo. Então vamos lá, como é que a gente vai resolver? Note que aqui ele deu log de 3 e log de 11, então a gente vai precisar trabalhar para encontrar esses dois logaritmos, o log de 3 e o log de 11. Como é que a gente vai fazer isso? Se liga na dica. A primeira coisa que eu já posso fazer aqui para facilitar a nossa vida, eu cancelo um zero daqui com um zero daqui, porque eles se multiplicam dos dois lados da igualdade, então a gente pode cancelar um zero. Então a gente vai ter 3 igual a 300 vezes esse 0,99, ele nada mais é do que 9 vezes 11 sobre 100. Certo? E isso aqui elevado a x. Ah, Eduardo, por que você fez isso? Porque a gente vai precisar por causa do logaritmo. Por que a gente precisa por causa do logaritmo? Como a gente tem esses elementos aqui se multiplicando e o exercício deu esses logaritmos, a gente vai precisar deles para conseguir solucionar e encontrar o valor do x. Então é isso que a gente vai fazer. Agora a gente vai aplicar logaritmo dos dois lados da igualdade. Então vamos lá, se liga na dica. Você vai ter bastante trabalho aqui. Você vai ter o log de 3 igual a log, certo? De tudo isso daí. Então, tu vai ter 300, que multiplica, esse 9 é 3 ao quadrado, vezes 11, e divide por 100, certo? Ah, Eduardo, por que esse 100 não cancela com o 300? Porque aqui tem um expoente x, tá? Que está elevando esse 100, então não dá para fazer isso. Isso aqui é elevado a x, certo? Beleza. Então, o que acontece? Agora, você vai lembrar o seguinte. Você vai lembrar que o log de 3 é 0,477. Então, tu já pode substituir. Tu vai ter ali 0,477. E isso aqui é igual. Aqui, como você tem uma multiplicação, você pode separar na soma. Então, você vai ter log de 3 vezes 100, que é o 300,
certo? Mais log dessa coisa toda aí, que é 3 ao quadrado vezes 11, que divide por 100. E isso tudo aqui elevado a x, certo? Beleza. Então, o que eu posso fazer agora? Esse log de 3 vezes 100 nada mais é que o log de 3 mais o log de 100, certo? Vocês concordam? E isso aqui é log de 3 mais log de 100. Então, o que você vai ter? Você vai ter 0,477, que é igual a log de 3, que é também 0,477, mais o log de 100. Log de 100 na base 10, como a gente já viu nas últimas aulas, log de 100 na base 10 é o famoso 2. Então, mais 2, mais. Esse expoente que está aqui, a gente pode passar para frente já multiplicando. Então, tu vai ter aqui o x. Daí, multiplica aqui toda essa coisa. Aqui, esses dois vão somar por conta da propriedade de multiplicação de logaritmos e esse vai subtrair. Então, o que você vai ter? Você vai ter log de 3 ao quadrado mais log de 11 menos log de 100, certo? Beleza. Daí, o que acontece? Como esse cara aqui está somando de um lado da igualdade e esse aqui está positivo do outro lado da igualdade, ele já se cancela. Então, você vai ter aqui 0 é igual a 2 mais x. Daí aqui, esse x multiplica todo mundo aqui. Daí, o que acontece aqui? Esse 2 ele pode passar aqui na frente multiplicando. Daí, o log de 3 a gente sabe que é 0,477. Então, 2 vezes 0,477. Log de 11 a gente também tem. Log de 11 é 1,041. Então, você vai ter aqui mais 1,041. E aqui menos log de 100. Você sabe que o log de 100 nada mais é do que 2, como a gente acabou de ver. Daí aqui você tem que trabalhar esses caras. Então, você vai ter o seguinte. Você vai ter 0 igual a 2 mais x e multiplica isso daí. 2 vezes 0,477, isso é basicamente o seguinte. Isso é 0,8, 0,94, 0, para ficar mais fácil, 2 vezes 0,477. 2 vezes 0,4 é 0,8. 2 vezes 0,07 é 0,14. 2 vezes 0,007 é 0,014. Daí você tem que somar todo mundo aí. Daí o que você vai ter? Você vai ter um 4 no final, aqui você vai ter um 5 e aqui você vai ter um 9. Então 0,954 é o produto desses dois, certo? Beleza. Então você vai ter 0,954 mais 1,041 menos 2. Beleza. O grande ponto dos exercícios do logaritmo é esse, o trabalho que dá, mas não é muito complexo. Então vamos lá, 2 mais x. Esse 0,954 menos o 2 mais 1,041, isso aqui você pode somar. Eu recomendo, se você acha muito difícil fazer de cabeça, você fazer na unha mesmo. Então aqui vai ser 0,954 mais 1,041. Então, 1 com 4, 5. 5 com 4, 9. 9 com 0, 9. 1,995. Então, tu vai ter 1,995 menos 2. Então, tu vai ter 0 igual 2 mais x, que multiplica menos 0,005. Se eu falei 2, perdão, tá? Ó, 1,995 menos 2 fica negativo, porque o 2 é maior e está negativo, fica menos 0,005. Esse cara agora você vai passar para o outro lado, porque como você tem x vezes menos daqui, vai ser negativo. Então você tem que passar para o outro lado para ficar positivo. Então você vai ter 0,005x igual a 2. Ah, Eduardo, isso aí é muito difícil de resolver. Lembra aquilo que eu sempre falo. Quando você tem um número decimal assim que é chato, você transforma em fração. Então, esse 0,05 nada mais é do que 5 que divide por 1000, que multiplica x, e isso aqui é igual a 2. Agora, o 1000 passa dividindo e o 5 passa... Perdão, o 1000 passa multiplicando e o 5 passa dividindo. Então, você vai ter x igual a 2 vezes 1000, certo? E divide por 5. 1000 que divide por 5 vai ser 200. 200 vezes 2 é 400. Então, x é igual a 400. Daí, o que acontece? Se x é igual a 400, o que é 400? 400 é o número de vezes que ele vai reduzir.
Mas daí o que acontece? Isso vai acontecer a cada meia hora. Então, a cada 30 minutos, ele reduz. Então, no caso, a gente tem 400 vezes que isso vai acontecer. O que o exercício quer saber? O exercício quer saber o quanto que isso acontece em hora. Então, como é que eu faço para converter isso em hora? Se eu sei que ele reduz 400 vezes e 400 é a cada 30 minutos, no caso, 400 ele reduziu a cada 30 minutos uma vez, então para eu saber isso em hora, eu divido por 2, porque eu sei que uma hora tem 2 vezes 30 minutos. Então aqui eu vou ter 200 vezes, ou seja, 200 horas. Logo, a alternativa correta, letra D. Então, como você pode ver, os conceitos de logaritmo e tudo mais não são difíceis. A grande questão, às vezes, nesses exercícios, se dá justamente pelo trabalho que ele dá. Por isso que eu sempre recomendo praticar muito essas contas, para quando você se deparar com um exercício como esse, você conseguir resolver. Uma vez que você pratique essas contas, é totalmente possível de solucionar. Um outro ponto se dá justamente nessa questão dos detalhes de resolver isso aqui de cabeça. Eu fiz aqui resolvendo isso aqui bastante no passo a passo também para mostrar para vocês. Mas se vocês conseguirem, por exemplo, já resolver essa parte toda aqui de cabeça, tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui vocês conseguem economizar. Portanto, quanto mais vocês praticarem isso, essas continhas com números com decimais, melhor para você conseguir agilizar tudo isso lá na hora da prova. Para finalizar, vamos resolver aqui o nosso último exercício dessa aula de funções logarítmicas. Vamos lá, um exercício do Enem de 2024. Em uma região com grande incidência de terremotos, observou-se que 2 terremotos ocorridos apresentam magnitudes M1 e M2, medidos segundo a escala Richter, e liberaram energias iguais a E1 e E2, respectivamente. Entre os estudiosos do assunto, é conhecida uma expressão algébrica relacionando esses valores dada por M2 menos M1 é igual a 2/3 do logaritmo de E2 sobre E1. Estudos mais abrangentes observaram que o primeiro terremoto apresentou a magnitude M1 igual a 6,9 e a energia liberada foi 1/10 da observada no segundo terremoto. O valor aproximado da magnitude M2 no segundo terremoto, expresso com uma casa decimal, é igual a. Então, o que o exercício quer saber? Direto, sendo bem direto, o exercício quer saber a magnitude M2, ou seja, esse cara aqui. De alguma forma, a gente tem que encontrar esse M2. Quais são os valores que ele me dá? Ele me dá que o M1, a magnitude 1, vale 6,9. Então, esse cara a gente tem que vale 6,9. Daí, além disso, ele me deu uma outra relação. Ele disse que a energia liberada foi 1/10 da observada no segundo terremoto. Então, se a energia liberada do 1 é igual a 1/10 da observada no segundo terremoto, isso significa que seria E2 sobre 10, ou mais precisamente 0,1 vezes E2. Então, se a gente tem essas duas informações, a gente pode substituir tudo aqui na nossa equação e assim a gente consegue resolver. Então, vamos lá, se liga na dica. Eu quero descobrir quem que é o M2. Então, M2 menos M1, o M1 vale 6,9, isso aqui é igual a 2/3 do logaritmo de. O E2, eu sei que vale E2, e o E1 é 0,1 E2. Daí agora a gente só precisa solucionar. Daí o que eu faço aqui? Como a gente tem E2 em cima e embaixo, eu posso simplificar eles. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter M2, esse 6,9 que está subtraindo aqui, eu passo para o outro lado somando, eu vou ter aqui 2/3 vezes logaritmo 0,1, esse 0,1 eu sei que é 1 sobre 10. Então, você vai ter 1 que divide por 1 sobre 10. E aqui soma com o 6,9. Daí, o que acontece? Por propriedade de divisão de frações, você sabe que isso daqui nada mais é do que 1 que divide por 1 sobre 10 é igual a 10, certo? Por propriedade de divisão de frações. Então, o que nós temos? M2 é igual a 2/3, que multiplica o logaritmo de 10, certo? E soma com 6,9. Daí o que acontece? Como aqui não tenho base, eu sei que a base é 10. Então, log de 10 na base 10 vai ser o próprio 1. Então, o nosso M2 vai ser 2/3. 2/3 eu sei que é 0,66. Isso aqui multiplica 1, portanto, 0,66 mais 6,9. Portanto, isso aqui vai ser basicamente o valor mais aproximado possível,
Se eu tenho 6,9 mais 0,66, isso vai ser aproximadamente 7,6. Portanto, nossa resposta, a alternativa correta, a letra C. Então seria basicamente isso, pessoal. Aqui tem mais um exercício onde a gente também aplica propriedade de logaritmos e também propriedade de matemática básica, que é muito importante sempre você lembrar. Então seria isso o nosso conteúdo de funções logarítmicas e de logaritmos. É muito importante que você se atente principalmente às propriedades. Tendo bastante compreensão delas e sabendo aplicar, a maior parte dos exercícios você resolve com certa tranquilidade a partir da sua prática. Como você pode notar, as propriedades são muito importantes. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado dessa aula, todos tenham compreendido bem. Um grande abraço, valeu e até a próxima aula.